Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. E olha só, hoje você vai saber tudo sobre o que aconteceu com o Gabriel Albanês, o estudante de Direito que sofreu violência política. Tudo isso e muito mais a partir de agora, no Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, que já está no ar. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos em imagem e som em mais um Notícias da Guardiã, edição Mogi das Cruzes, para todo o Alto Tietê, para o Brasil e para o mundo, sempre na guardiandanoticia.com, a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo. Olha, para ouvir no seu carro é muito fácil. Basta conectar no Bluetooth do seu celular. Aproveitem, curtam aí as nossas redes sociais, tá bem na telinha do seu celular. Vai no Instagram, dá um like, segue a gente. Também pode compartilhar as nossas transmissões no Facebook. A nossa página é a Guardiã da Notícia. E é isso. Se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, manda para o nosso WhatsApp, que é o 011 98826 4492. É o WhatsApp 24 horas da Rádio Guardiã. Olha, eu recebo aqui em nossos estúdios hoje ele que é estudante de Direito e também é microempreendedor. Gabriel Albanês, que sofreu violência política na semana passada, vai contar tudo pra gente a partir de agora. Gabriel, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, viu, Gabriele, minha quase xará. Já tinha ouvido falar bastante do trabalho que a rádio e a senhora empreendem. Pra mim, queria eu por outros motivos, né, que não aquele triste do sábado, mas de toda maneira é um grande prazer estar por aqui, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Gabriel, antes de você contar um pouquinho da sua história, relata pra gente o que aconteceu, né, no final de semana. Você sofreu violência política, eu já vi que você tá com adesivo do Tarcísio, do Bolsonaro, deve estar fazendo campanha política. Conta pra gente como tudo aconteceu. Veja bem, o que aconteceu sábado é o desenrolar final de uma história que começa, o desembocar final de uma história que começa em março. No dia 24 de março, e nos dias que se antecederam essa movimentação, estava ocorrendo a movimentação pelo centenário do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, do qual o agressor, o ex-vereador e enfermeiro, pasmem, Rodrigo Romão, é presidente municipal aqui na cidade. Ele se mobilizou junto aos companheiros de partido dele para fazer uma homenagem pelo centenário do partido. E eu tenho uma militância à direita com vários outros amigos e resolvemos fazer uma contra-manifestação na Câmara Municipal. Reunimos o pessoal, tal, e fizemos, falando, estamos manejando o quê? 120 milhões de mortos que essa ideologia assassina deixou ao longo da história, direta ou indiretamente. Temos aí no Camboja, no Vietnã, na China, até hoje, em Cuba, né? Isso sem falar da União Soviética com Stalin, né? E fomos lá para fazer essa contra-manifestação aí, né? Eu era um dos, não digo líder porque todo mundo ali é amigo, né? E todos ali é um grande grupo, né? Mas eu fui uma das pessoas que balizou aí nas minhas redes sociais, chamando amigos e tal. E eu mal sabia quem era o vereador Romão. Eu havia sido estagiário do então vereador Antônio Lino, né, por qual tenho um grande carinho e apreço. Então eu sabia por cruzar nos corredores, né, da Câmara Municipal, mas fora isso, não tinha tanto contato assim. Até porque ele entrou depois, né, ele era suplente do então também vereador Francisco Moacir Bezerra, que é o Dr. Chico Bezerra, que foi alçado ao cargo de secretário municipal de saúde. Então entrou o então vereador Rodrigo Romão, né, posteriormente. Bem, e quando nós estávamos entrando o grupo para fazer a nossa manifestação, que foi muito democrática, muito livre, né? O lado da esquerda ficou de um lado, o nosso ficou de outro, e até era um contraste bacana, porque o lado deles estava só com a bandeira, com a foice com o martelo, nós estamos com a bandeira do Brasil. Então ficou bem claro ali que um estava por ideologia e um estava pelo país, que deságua até nas eleições no contexto atual. Enfim, subindo, dois amigos meus presenciaram pro plenário. Inclusive eles vão
relatar isso São testemunhas para a da polícia, polícia, isso do ato de março, né? Como eu digo, foi uma escalada, né? Esse senhor, ele já chega dando algumas ombradas em mim e falando, você sabe, né? Eu me assusto no momento, porque ele tem 1,80, 1,80 e pouco. Eu pego e falo, sei do que o Cúmulos matou 120 milhões, ô camarada? Não sabia do que ele tá, o que eu sei, a única coisa que eu sabia naquele momento era isso. Não registrei nada, porque eu entendo que na política, em alguns momentos, é normal essa altercação maior, esse nível de impasse maior, por assim dizer, né? Que os ânimos às vezes estão alterados, a gente entende, então acho que não é caso disso, e a coisa ficou por aí, né? Aí passou esse tempo, eu só ouvi mais 2 vezes em eventos oficiais na Câmara e pelo lado da Prefeitura, alguma coisa assim, ficou me encarando, mas até aí tudo bem, várias pessoas me encaram, então não me senti acuado, né? No sábado, eu tenho um Gurgel, um carrinho dos anos 90, né? A família tem, na verdade. E o pessoal gosta bastante, então nem só de política que vive o meu Instagram. Eu posto sobre o meu carrinho também, o carrinho da família, e o pessoal gosta bastante, né? O pessoal acha ele fofinho e tal, então eu coloco. Eu tinha acontecido um problema no vidro, então nós iríamos trocar, e depois eu fui pra Chaparral, que o pessoal, inclusive eu já agradeço de pronto o Henrique, proprietário lá. Já estão para me disponibilizar as imagens das câmeras, trataram com a maior educação possível, porque, querendo ou não, o maior prejudicado com isso foi o empresário, e também o que é menos falado, porque a loja estava cheia, haviam muitos clientes, tudo ali ocorreu na loja dele, a imagem foi veiculada, né? E, bom, a gente não imagina que o comunista vai lá pedir desculpa para o empresário. Eu, mesmo sendo vítima, já fui e fiz isso ontem. E fui tratado da melhor maneira possível, agradeço a toda a equipe e mais uma vez peço desculpas pela situação, que a gente não deseja para ninguém, como sempre o empresário sendo atingido. Enfim, aí eu postei nos stories, isso é uma elucubração que eu e minha equipe jurídica faz, porque eu tenho uma certa projeção, então não sei se ele viu. E eu agradeço a Deus porque eu não estava com os adesivinhos. Geralmente eu sempre tô. E eu não achei a minha camiseta do presidente Bolsonaro, porque depois eu iria pro adesivaço que estamos fazendo ali no Carmo, né? E eu tô lá tranquilamente, deixei o meu pai no carro, uma vizinha nossa dirigindo, que eu ainda não tenho prática, minha mãe tá também ganhando essa prática, tem essa confiança toda. Estamos lá, deixei meu pai no carro. Graças a Deus, porque meu pai é hipertenso, deficiente visual, como eu disse na entrevista por telefone. Ele chega. Esse senhor chega num Fusca, sendo dirigido por um outro rapaz que nada tem a ver com a situação. Ele chega, já me vê assim, já vem direto em cima de mim. Eu te avisei, né? Eu te avisei. Que é basicamente a resposta daquilo que ele falou, você sabe, né? Eu te avisei, né? Eu falei, me avisou do quê? Calma lá. Eu tenho 63 de altura, o camarada tem 80 e pouco. Eu nunca briguei na minha vida. O meu confronto é de ideias. Mas nem importa, pra brigar na rua eu acho, só tem um comportamento tanto quanto primitivo, né, convenhamos. E ele fala pra mim, eu te avisei, né, avisou do quê, pelo amor de Deus? Que eu vou te dar um pau. Aí eu falei, opa, calma, vereador, calma lá. Meu pai tá aqui, tá no carro, meu pai tem algumas comorbidades, né? Meu pai é deficiente visual, hipertenso. O meu pai né? E esse senhor, ele é enfermeiro, então, né? Vamos ser razoável, vamos resolver isso depois, aqui não era pra isso. Eu vou ser obrigado a falar isso em ipsis verbis, porque é o que foi, é o fato que se deu. Então eu peço desculpas à senhora e aos ouvintes e futuros telespectadores. Mas é o seguinte, ele disse, foda-se o seu pai. E aquilo ali, graças a Deus que na hora Deus nos dá clareza pra gente não tomar uma atitude impensada. E a minha atitude qual foi? Pegar o celular e começar a gravar. Até pra ter como que eu posso dizer, uma prova da situação e ir após os fatos pra delegacia. Porque eu já ia mover um BO
registrar um BO em relação a isso, porque realmente ali já era uma ameaça. Durante o... Só fazer uma pausa, Claro. Para você que está acompanhando a gente, esse é o Gabriel Albanês. Ele é estudante de Direito, está ao vivo aqui conosco na Guardiã da Notícia, está contando sobre os fatos do último sábado, no qual ele sofreu violência política de um militante, né, de esquerda, e ele que é apoiador aí fervoroso do presidente Jair Bolsonaro e também do Tarcísio de Freitas. Para você que continue ligado aqui com a gente. Vamos lá, Gabriel, continua contando pra gente. Nem mal força para abrir esse aqui eu tive. Bom, enfim. E nessa hora eu começo a gravar e mesmo assim ele não para de ameaçar. Ele, lá pelas tantas, está no vídeo, inclusive eu mandei pra sua equipe. Ele diz o seguinte: eu vou quebrar seu celular, não sei o que e tal. E graças a Deus ficou tudo registrado. Lá pelas tantas ele cede nessa postura agressiva. Eu falo graças a Deus, percebeu que tá num lugar público e tal. A minha intenção ali jamais era me promover, era me resguardar. Porque, olha, eu não preciso disso. Isso é uma história, um fato que aconteceu na minha vida. Eu não falo isso pra me promover, tanto é que eu venho de família humilde. Meu pai é professor do estado, minha mãe trabalha numa pizzaria. E eu fui o único mogiano que foi convidado para a cerimônia de posse do presidente no 1º de janeiro de 2019. Então, sinceramente, eu não preciso arrumar briga ou ficar gravando gente ou provocar as pessoas no sentido... Não preciso disso, graças a Deus, sabe? E eu paro de gravar e viro de costas para seguir minha vida. Eu queria sair da situação o mais rápido possível. Eu sou surpreendido com 2 socos por trás na cabeça. Covardemente, então, Covarde. pelas costas, né? E ainda mais covardemente se coloca a minha altura em jogo e, né, o meu tipo físico em jogo. Eu acho que versus o dele. Nada justifica a violência. Sim. Nada justifica a violência. Nisso eu tombo um pouco pro lado e ele já começa uma sequência de... Tanto é que até agora tá um pouco, né... Tá um pouco roxo ainda, né? Aqui machucou bastante por dentro da boca, já tá fechando, graças a Deus. Você pensa em entrar em alguma arte marcial agora pra se defender dos próximos? Não, eu acho que eu não preciso ter medo. Essas pessoas devem ter medo da justiça. Vamos lá. E aí depois desse... Alguém separou essa briga? Como é que foi, né? O pós? Você não se defendeu, né? Notório que você apanhou. Eu fiquei em choque, né? Nunca aconteceu isso na minha vida, nunca... E você acha que é por conta de você ser um rapaz de direita e ele ser de esquerda? Não, eu vou dar a versão dele, inclusive, porque até onde eu sei ele não apareceu em nenhum lugar, né? A gente não consegue achar o telefone. Covarde que vem sendo, ele mesmo não se propõe a dar a versão dele. Aliás, se ele estiver ouvindo, tá convidado pra vir dar a versão dele aqui também em nossos estúdios. Exatamente, tá convidado. Então eu dou o que ele apresenta como a versão dele. Segundo ele, no dia 24, quando foi o nosso ato contra a homenagem ao Partido Comunista, eu havia chamado de verme e com as 2 filhinhas dele próximas, que são 2 menininhas que nada tem a ver com a situação. Eu não fiz isso. Não é o praxe que eu xingue pessoas que eu mal conhecia, como eu havia dito. É óbvio que existem momentos assim de maior embate, mas primeiro, ele estava presidindo a mesa, eu estava na galeria. Então, e temos vídeos de tudo isso, tem o vídeo da sessão completa no YouTube. Então, se ele quiser provar que em algum momento eu disse isso, que eu não disse, e vamos ser sinceros aqui, Gabriele. Eu conheço muitas pessoas que têm relação com ele pela profissão política, né? Pela atuação, o vereador José Luiz Furtado, que é um excelente vereador aqui em Mogi, que foi um dos primeiros a prestar solidariedade a mim. Manda um abraço aí pro Zé. Embora não concordemos em tudo, essa é a democracia. Essa é a democracia, né? Agradeço muito, vereador Zé Luiz Furtado. E se eu tivesse feito isso, eu teria procurado pessoas que têm um elo comum de ligação. Falado, olha, eu errei, eu queria que a gente talvez intermediasse aí uma conversa com o Romão. Porque eu sou assim, quando eu erro com alguém, eu procuro corrigir. Ainda mais com 6 meses para ter feito isso, né? E ele disse que foi em revide a isso, né? Porque ele se sentiu desonrado.
E ele te achou na rua, assim, ele apareceu na loja que você tava, lá no Chaparral. Por acaso ele tava passando, Então, ele te viu na rua? então, Vocês tiveram contato antes disso? Algum evento? Tem uma coisa que chama atenção. Só pra concluir essa questão em relação às filhas dele, eu lamento muito de verdade por essa situação, porque eu acho que se ele as queria proteger, ele acabou as envergonhando, né? Porque imagina inocentes, crianças, sendo questionadas por coleguinhas que a gente sabe que como a criança é, né? Ah, por que seu pai bateu no rapaz, não sei o quê. Então eu tenho só a lamentar por esse ato, pela família dele, a qual eu respeito, e digo mais, o respeito enquanto pai de família. O respeito enquanto pai de família, e espero que ele se arrependa disso, como ser humano, e rezo pra isso. Eu iria dizer que eu respeito enquanto enfermeiro, né, que é a profissão dele, mas eu sinto que ao agredir uma pessoa, nem ele se respeita enquanto enfermeiro. Então eu só digo que eu respeito enquanto pai de família e rezo para que ele se arrependa dessa atuação. E em conclusão a essa fase, eu o perdoaria tranquilamente. Se ele ligasse, eu aceitaria as desculpas, não deixaria de mover a ação, porque eu acho que o ser humano tem que ser responsável pelo que ele faz, pelos atos dele. Mas eu perdoaria enquanto ser humano tranquilamente, não guardo mágoas e nem rancor, eu digo isso de peito aberto. A pergunta que a senhora fez foi como ele havia visto, como, né? como ele descobriu, né, que você estava naquele lugar, como é que ele chegou, porque você relatou, ele chega num Fusca com um amigo, desce do carro, eu te avisei e já parte pra porrada. Só não foi direto ali porque eu comecei a gravar. Isso foi o que segurou no momento. Mas antes disso, vocês, desde março, né, porque a gente tá em outubro, tiveram outras discussões e no próprio sábado, nesse dia, vocês chegaram a discutir pela rede social, por algum lugar? Eu vou responder essa primeiro, veja bem. Eu comentei que eu tenho um Gurgelzinho, né, que é um carro que as pessoas têm um carinho muito grande. Era um encontro de carros, é isso? Não, eu tava no Chaparral comprando depois de arrumar o vidro. E eu postei que eu estava, tal. Porque o pessoal acha aquele carrinho diferente e bonito. As pessoas viram moda, né? Agora. E de verdade, é um carro que é diferente. Né? Ele tava adesivadinho com o Bolsonaro e com o Tarcísio. Foi no dia que eu adesivei e tal. E eu coloquei. E me disseram, amigos próximos, que por aquele bairro ele circula com uma relativa frequência, né? Então eu não sei se mandaram por ele o story ou se ele mesmo viu. Isso aí é uma coisa que a minha equipe jurídica... Foi uma coisa do destino. Inclusive também. eu Podia agradeço. Estar passando na rua e te viu, Podia, né? Mas com que ódio no coração, né? Chama muita atenção como a coisa se deu. Agora, Gabriel, não teve mais nada além disso? Eu só faço um parênteses para agradecer a doutora Thalita e ao doutor Bruno, do Bruno de Paula Matos Advocacia, que eles estão cuidando disso com uma celeridade, com uma empatia enormes. Então, eu acho correto também dizer isso. Agora, Gabriel, passado tudo isso, agora eu quero saber um pouquinho de você. Agora a gente vai ter que aguardar, né, a investigação da polícia, saber também se o Romão vai se pronunciar publicamente. E antes nunca tinha havido nada, viu? Eu só ouvi em dois eventos fechados, oficiais. Igual eu disse, ficou me encarando, mas nada. Agora, você acha que é porque você é de direita e ele de esquerda? Essa violência? Eu acho que, sinceramente, ele ficou magoado com o ato e ele viu como se eu fosse o líder do ato. E buscou motivos pra calcificar essa agressão aí. Você é de direita, você não é bolsonarista. Não, eu sou... É que são duas coisas distintas, né? Gostar do presidente Bolsonaro e ser de direita. Olha, Gabriel, com todo respeito, eu vejo da seguinte forma. A direita brasileira era morta. O último expoente da direita brasileira, com algum destaque, alguma projeção, foi o ex-deputado, ex-ministro, ex-senador Roberto Campos, que morreu em 2001, que é uma das grandes referências para mim, né? Foi tudo, extremamente inteligente. O presidente Bolsonaro, ele faz a direita brasileira ressuscitar. E a partir do momento que ele faz a direita brasileira ressuscitar, de certa forma, ele se torna a própria direita brasileira. Então eu sou de direita e sou bolsonarista sim. E você acha que no sábado tem alguma coisa a ver por você ser bolsonarista, uma perseguição política dele acompanhar a sua vida nas redes sociais? Olha, de fato, é igual eu digo.
quando ele diz que é por conta daquela situação e tal, e que eu... Você tava com algum adesivo, alguma coisa que identificasse? Curiosamente, não. Eu não achei a minha camisa, que depois eu ia pro adesivaço que o pessoal tava fazendo ali perto da Amigos meus, inclusive, que pronto, agradeço muito aí ao Júlio Frascari, ao Silvério Nobre, ao Alex, ao Rubens Fleming, foram na hora lá conversar comigo, o Thiago, foram me buscar porque eu tava ensanguentado, né? Inclusive eu pedi lá pra um amigo meu que eu encontrei, ainda desnorteado, que acabou de chegar na loja pra avisar o meu pai que eu já tava indo pro ato pra não preocupar ele na hora. Depois eu entrei em contato com a minha mãe chorando, foi horrível. Inclusive em alguns eventos que eu vou, não posso falar se são todos, se não são, como funciona, eu vou acompanhado nesse primeiro momento, né? Vou com escolta. Porque é muito complicado, a gente não sabe o que pode estar sendo armado, olha, veja bem, eu não imaginava que um ex-vereador fosse tomar uma conduta dessa. Eu também não imagino que isso vá se escalar futuramente. Não vai escalar até escalar. Gabriel, você já disse que é bolsonarista, né? Você é filiado ao PL? Sou filiado, inclusive tem uma história bastante interessante. Eu sou filiado ao PL desde 13 de setembro do ano passado. O presidente Bolsonaro, ele filia ao PL dia 27 de novembro. Então rola a piada aqui, Mogi, que o presidente me acompanhou. Porque eu já acompanho o presidente desde 2015. Eu cresci acompanhando o presidente. Conheço pessoalmente desde 2015. A primeira entrevista que eu ouvi dele foi do que eu tinha 12 anos. Não entendia muita coisa de política, mas eu já simpatizei com ele. E foi. Inclusive, essa história acontece porque eu peguei um avião sem meus pais saberem pra conhecê-lo. Eu saio da escola, aliás, no horário de escola, eu estava no Chicão. É uma outra história, nas minhas redes sociais tem isso, mas eu queria destacar uma coisa aqui. Entre as ligações que eu recebi, perguntando o que aconteceu, tava bem, eu não tava, o deputado Valdemar Costa Neto, por quem eu tenho um grande carinho, que é o nosso presidente nacional, federal do PL. Eu considero um grande professor de política, da política com P maiúsculo, e ele coordenando uma campanha presidencial, ligou pra mim no domingo, né, quer dizer, no dia seguinte, no domingo à tarde, o que aconteceu, meu Deus do céu, tal. Eu agradeço muito o carinho dele, muito. Muito bem, olha, você acompanhou aqui com a gente Gabriel Albanês, sofreu violência política aí no último sábado, pelo um membro aí do Partido Comunista, né, do PCdoB. Ele contou a história dele aqui pra gente, adorei te conhecer, te receber aqui em nossos estúdios. Estamos aguardando, né, o adversário aí da guerra para poder ouvir o outro lado, porque jornalismo se faz assim, ouvindo todas as partes. Gabriel, suas considerações finais, por favor. Gabriele, agradeço a senhora, a sua equipe. Você, né? Não gostou muito do senhor, então você. E no final eu queria agradecer a todos os meus amigos que vieram dar suas mensagens, o seu carinho. As pessoas da outra vertente, do outro lado, que vieram também falar, porque todos sabem que sou uma pessoa que prezo pelo diálogo. E em uma pessoa agradecer a todas as outras do outro lado que vieram manifestar esse apoio. Esse apoio que não é ideológico, que é humano. Meu professor de Direito, Leonardo Allegaberti, juiz da terceira vara do trabalho aqui, que é mais voltado à esquerda, mas como ser humano não tem ideologia, é uma pessoa exemplar. Então, em nome dele, eu queria agradecer a todos, mesmo do outro campo, que se sensibilizaram com a situação e vieram falar comigo, porque eu acho que isso não é uma questão de ideologia, é uma questão de caráter e de humanidade. Obrigado, viu? Tem que discutir ideias, né? Sem violência. Mais amor, menos ódio no coração. A força da razão, ao invés da razão pela força, viu? Essa é a grande verdade. Obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Segue a nossa programação aqui na Rádio Guardiã. Olha, para ouvir no seu carro é muito fácil, basta conectar no Bluetooth do seu celular. De novo, curtam as nossas redes sociais e a gente vai seguindo aqui ao longo do dia com as nossas entrevistas. A cada 30 minutos, você bem informado na guardiandanoticia.com. É música e informação na palma da sua mão. Até mais. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Notícias da Guardiã. Edição Mogi das Cruzes.